O que é o imposto de renda? Os impostos calculados de acordo com a renda são imposto de renda e imposto residencial. Porque, gente, se a gente não entende o que é taxado o imposto, para onde o nosso dinheiro está indo, como que a gente vai administrar direito esse dinheiro, não é mesmo? Esse papel aqui, que é do Kakute Shinkoku, e é o seguinte, Nenmatsu significa final do ano. Chose significa ajuste. Então é um ajuste de final de ano. Mas hoje iremos falar sobre imposto de renda. Então eu vou ensinar para vocês o que é o imposto de renda. Eu sempre gosto de colocar, né? Vamos refletir aqui então. Primeiramente, quais tipos de impostos existem? Existem vários tipos de impostos, não é mesmo? Aí, o que a gente vai falar diretamente, né? Que a gente vai falar hoje, na verdade, sobre rendas, né? Os 10 tipos de rendas. E no que isso influencia? Então, para as pessoas físicas, os impostos calculados de acordo com a renda são imposto de renda e imposto residencial, tá? Que é o imposto municipal, o imposto da cidade e o imposto da província. Esses dois juntos é chamado de Juminze, então imposto residencial. Os impostos, eles podem ser divididos em várias categorias. Hoje eu já dei um spoiler, já tem 10 tipos de categorias. Além disso, tá? Então eu queria primeiro trazer aqui para vocês, é um pouco avançado, mas eu quero que vocês entendam isso, porque, gente, se a gente não entende o que é taxado o imposto, para onde o nosso dinheiro está indo, como que a gente vai administrar direito esse dinheiro, não é mesmo? Então o intuito dessas aulas é isso, sabe? Ensinar vocês, porque pessoa que entende de dinheiro, entende disso, entende de imposto, tá? Então vamos entender, tá? Então eu coloquei até 2 olhinhos aqui para vocês tentarem conseguir acompanhar, tá? O ponto de vista. Então o ponto de vista de quem está tributando, quem está cobrando esse imposto. Temos 2 tipos de imposto, tá? Temos o Kokuze, que é o imposto nacional, temos o Chihoze, que é o imposto local. No imposto nacional nós temos o imposto de renda e no imposto local nós temos o imposto residencial, tá? Então, inclusive, o imposto de renda, ele vem a cartinha do Kokuze-cho. Então, eu gosto sempre de trazer nessas aulas para vocês esses kanjizinhos aqui, como que se lê esse kanji também, porque é importante por causa disso, tá? Então, o imposto de renda, ele é taxado pelo governo, ambos são governo, tá? Só que esse daqui é a província ou cidade. Então, o país, né? Melhor assim, né? Mais fácil de entender, né? O país, ele cobra imposto de renda, ele cobra imposto corporativo, imposto sobre herança, imposto sobre consumo, imposto de registro e licença. Já a província, ela cobra que tipos de impostos? O imposto residencial, imposto comercial, imposto sobre a propriedade. Quem tem casa própria aqui no Japão sabe que vem o Koteshi Sanze, que é aquele imposto da sua casa. Esse daqui, ele é cobrado por onde? De quem que vem a cartinha cobrando? Da prefeitura, não é mesmo? Então ele é cobrado ele é o Chihoze, esse daqui ele é chamado de Chihoze, tá? Esse daqui é o ponto de vista de quem está tributando. Agora vamos ver o ponto de vista de quem pagará, quem está pagando, né? Quem está sendo tributado. Temos 2 tipos de impostos. O Chokusetsuze, que quem é tributado que faz o pagamento, e temos o Kansetsuze, quem é tributado é diferente de quem faz o pagamento. Só para vocês terem uma ideia assim, né? O imposto de renda, nós somos tributados e nós fazemos o pagamento do imposto de renda, né? Sai do nosso salário, ou quem é autônomo faz o pagamento durante o ano ou final do ano. Final do ano que fechou, né? Já o Kansetsuze, o que significa esse imposto indireto? Eu coloquei aqui uma tradução, mas eu não sei se essa tradução tá certa, tá? Se não tiver certa, não liguem, mas o significado é esse, o que importa é o significado, né? Então, o que é esse imposto indireto? É o imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo, nós pagamos na hora que compramos um produto, não é mesmo? Nós pagamos lá o 10%, né? Se for coisas alimentícias, são 8%. Mas quem arrecada esse imposto e realmente vai pagar esse imposto para o país, vai ser a loja, vai ser quem arrecadou esse imposto. Então, quem paga, quem é taxado e quem paga para o governo são pessoas diferentes. Então, isso daqui é chamado de Kansetsuze. Só para vocês entenderem que tem tipos de impostos, tá? Fora isso tem o tipo de pagamento, a forma de cálculo, né? Eu coloquei aqui a forma de cálculo e pagamento do imposto. Então, cada imposto também, ele funciona de forma diferente. Por exemplo, né? A forma de cálculo e pagamento de imposto. Esse Shinkoku no Zehoshiki,
que é o imposto de renda, né? Funciona assim: os contribuintes calculam e registram eles próprios os valores dos impostos. Tem até uns memes na internet que fala assim, o governo fala assim, né? Queremos nossos impostos. Só que o governo, ele quer um imposto, mas ele manda você calcular o seu próprio imposto, sabe? Então isso que é o imposto de renda. Já o imposto residencial, ele é meio que interligado com o imposto de renda. Então você declarando o imposto de renda, o município, a cidade, a prefeitura, ela sabe o quanto que você teve de renda aquele ano e nisso ela te taxa o imposto. Isso é esse outro aqui, ó, fica caseiro. Então, você fazendo a declaração de imposto de renda, no ano seguinte é certeza que vai vir uma cartinha da prefeitura falando, olha, esse ano seu imposto é tanto, paga aí, tá? Ou quem é assalariado e, né, já pediu para descontarem direto do salário, aí é descontado direto do salário mensalmente, tá? Então, é dessa forma. Então, queria que vocês entendessem que existem esses dois tipos de formas de cálculo e do pagamento do imposto. Aí, outra variedade aqui dos impostos que eu queria que vocês entendessem que existem, que cada imposto funciona de uma forma diferente, é a porcentagem do imposto. Então, ou seja, o imposto de renda, né, o imposto residencial também, ele funciona de acordo, aqui ó, taxas de impostos mais altas são aplicadas à medida que a renda aumenta. Então, quanto maior a sua renda, maior é taxado o imposto. Já existe esse outro aqui, que é o Hirezeritsu, que a taxa de imposto é a mesma independente da renda, que é o imposto sobre consumo. E não importa a renda, que quando você comprar alguma coisa, é taxado 10% ou 8%. Eu gostaria que vocês entendessem que existe essas várias formas. A pessoa não, né? A parte do governo que está taxando aquele imposto, dependendo do tipo de imposto, é diferente. A forma do cálculo é diferente. A forma de como você paga o imposto também é diferente. A porcentagem do imposto também é diferente. E isso varia de imposto para imposto. Tá? Então, antes de falarmos de imposto de renda, eu gostaria que vocês entendessem essa parte. Até aqui tudo bem? Falei rápido demais? Conseguiram entender que tem várias coisas ali, mas que cada um se encaixa em um grupo? Conseguiram entender até aqui? Então vamos lá. Quem já fez declaração de imposto de renda conseguir entender melhor sobre o que eu estou falando? Vou sair um pouquinho do slide para a gente fazer uma pausa aqui também, tá? O que eu quero explicar para vocês hoje é o seguinte: quem já fez a declaração de imposto de renda por conta, eu vou abrir aqui qualquer imagem, a gente vai falar sobre essa parte aqui, ó. Quem já fez a declaração de imposto de renda por conta já deve ter imprimido esse papel aqui, que é do Kakute Shinkoku, e é essa parte que nós vamos falar aqui hoje, a parte da renda, tá? E semana que vem iremos falar sobre essa outra parte aqui, que é sobre a parte da dedução. Então é praticamente assim, 1 mais 2 menos 3... e que vai dar 4, e o tanto que é taxado por fim vai ser esse número 5 aqui. Então é esse step que eu quero fazer com vocês hoje, tá bom? Só para você, né, quem tiver interesse de fazer a declaração de imposto por conta, por exemplo, conseguir entender melhor aqui até onde eu quero chegar com essas 3 aulas que nós teremos hoje, na semana que vem e na próxima. Voltamos. Imposto de renda. Então, imposto de renda é o valor da renda de um indivíduo em um ano, menos as despesas necessárias para obtê-la. Isso é o imposto de renda. Daí que é taxado, tá? Daí tinha que ter um adicional aqui, né? Daí que é taxado o imposto de acordo com essa renda. E isento de imposto de renda, subsídio de deslocamento, que seria, em japonês, é o kotsuhi. O kotsuhi, a gasolina que eles pagam à parte, não sei se aí... Inclusive, comenta aqui, o caixá de vocês pagam gasolina, pagam condução? Comenta aqui pra eu saber, só de curiosidade. Então, essa gasolina que eles pagam, até 150 mil ienes por mês, é gratuito não, é isento de imposto. O benefício de seguro social também é isento de imposto, ou seja, quem tá recebendo seguro-desemprego. Eu recebo várias dúvidas assim, né? Eu preciso declarar o seguro-desemprego ou a licença de maternidade? Então, esses benefícios do seguro social, do Koyo Hoken, não precisa, é isento de imposto, você não precisa fazer o Kakute Shinkoku, tá? Não precisa fazer a declaração. Pagamento do seguro devido a lesões físicas. Esse daqui, falando das aulas semanais, para vocês, assim, terem uma base, é da aula passada,
né? O que a gente viu na aula passada e a aula retrasada, né? Que a gente viu sobre o Shogai Hoken também. Esses benefícios que vocês receberem através do seguro é isento de imposto. Já o que é pago do seguro de vida é taxado em imposto de renda, tá? Então só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Na dúvida, é só ir na Receita e perguntar. Mas, basicamente, é isento de imposto de renda esses itens que eu coloquei aqui para vocês hoje. Voltei. O que é Kakutei Shinkoku Nematsu Chousei Gensen Choshu? Então, o que é isso? Hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas o que é. Primeiro, vamos começar com Gensen Choshu. O que é? É quando a empresa, quem paga o salário, quando eu falo empresa, é quem paga o salário. Então, quem trabalha por empreiteira, quem paga o seu salário não é a fábrica. Quem paga o seu salário é a empreiteira. Então, quem trabalha por empreiteira, vocês troquem aqui essa parte de empresa por empreiteira, tá? Calcula o imposto de renda do funcionário e retira esse valor do salário antecipadamente. Ou seja, é uma retenção do imposto. Então, todos os meses, a sua empresa, ela vai retirar um pouquinho o shotokuze, que é o imposto de renda, do seu salário. Tanto é que se vocês verem o seu olerite agora, ele vai estar assim, o seu salário, dali é descontado o shotokuze, né? Daí depende da pessoa, já é descontado também o Juminze, que é o imposto de renda, imposto residencial. Dali vai retirar o Shakai Hoken, tudo para daí sim, no final, ser pago para você o seu salário. Então, todos os meses, desde janeiro, eles vão retirando um pouquinho. Vão tirando um pouquinho, tirando um pouquinho. Aí chega mais ou menos nessa época do ano, eles vão te entregar um papel para você declarar os seus dependentes ou outras coisas que podem ser declaradas no imposto de renda. Tanto é que nas aulas passadas, vocês viram que eu falei mais ou menos, né? Ó, deixa guardado o Hagaki do seguro de vida, o Hagaki que chega também do seguro de terremoto, que são esses comprovantes que vocês vão utilizar na hora de fazer a dedução necessária. Então, a empresa sabendo quais deduções você vai declarar, né, quais deduções podem ser feitas do seu imposto de renda, que eles vão fazer esse daqui, ó, o Nematsu Chose, que é o que é? No final do ano, a empresa calculará o valor correto do imposto de renda, já que este foi descontado ao longo do ano, e fará um reajuste. Tanto é que essas palavrinhas aqui, ó, é o seguinte, Nematsu significa final do ano, Nen é ano, matsu é final. Nematsu chose. Chose significa ajuste. Então, é um ajuste de final de ano. Então, se ela arrecadou a mais, ela vai fazer um ajuste e vai cobrar a menos o seu imposto de renda, ou se ela arrecadou a menos, no 12º mês do ano, no mês 12, ela vai cobrar a mais o imposto de renda. Então, feito tudo isso, lá por janeiro, ela vai te entregar esse daqui, ó. Gensen Choshu Hyo, que é uma nota com o resultado do reajuste final do ano. Então, lembram que quando a gente vai tirar o visto, normalmente eles pedem o Gensen? É desse Gensen aqui que eu estou me referindo. Então, é aqui que vai estar tudo escrito, o quanto que foi descontado de salário, né? Quanto foi descontado não, quanto foi pago de salário, e disso também, ali vai estar escrito o quanto que foi descontado do Shakai Hoken, por exemplo, ali vai estar especificando tudo, se você tem dependentes, se foram deduzidos, né, os dependentes e tudo mais. Tá? Então, o significado de cada palavra é o seguinte. E, ok, até aqui entenderam, né? Então, se eu for assalariado, eu não preciso fazer o Kakutei Shinkoku, que é a declaração de imposto de renda no ano seguinte, porque já foi feito, né? Então, de acordo com essa minha explicação de agora, no 12º mês já foi feito o reajuste do ano. Quem é assalariado, então não precisa fazer, né? Mas nos seguintes casos, mesmo sendo assalariado e a empresa ter feito o Nematsu Chose, você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. E quais casos são esses? Pessoas cuja renda salarial ultrapasse 20 milhões de ienes. E normalmente quando eu coloco números assim, normalmente me perguntam, Clarice, esse valor é mensal ou anual? É anual. Tudo que se refere a imposto de renda, a receita é anual, tá? Quando é mensal, aí sim vai estar especificado que é mensal, mas se não tiver especificado nada, pode ter certeza que é anual. Tá aqui, ó, pessoas cuja renda, exceto renda de salário e renda aposentadoria, exceda 200 mil ienes. Então, com outras palavras, pessoas que têm uma renda extra
e essa renda extra ultrapasse 200 mil ienes, precisa fazer a declaração de imposto de renda por conta. Pessoas que são assalariadas e fizeram o Nematsu-Chōsei. Tá? Então, ó, aqueles que recebem salário de 2 ou mais localidades, então aqui a gente está falando de renda extra. Mas, se você tem um trabalho fixo, né? E você faz um arubaito e você recebe um salário à parte, esse 200 mil já não conta mais, tá? Então, isso daqui, você vai estar recebendo um salário de 2 locais, então você vai precisar, sim, fazer a declaração de imposto de renda. Outra situação, aqueles que possuem financiamento imobiliário, eu coloquei aqui, apenas no primeiro ano. A partir do segundo ano, então você comprou a casa esse ano, por exemplo, você vai precisar fazer o Kakutei Shinkoku para conseguir declarar esse Ryutakuron, esse financiamento. Mas, se ano que vem, já dá para você fazer isso no Nematsu-Chōsei. Aqueles que possuem deduções que não são possíveis de fazer no Nematsu-Chōsei, como dedução de gastos médicos, doações, entre outros. E sobre essas deduções que não é possível fazer no Kakutei Shinkoku, eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, tá? Então, isso daqui, aguardem um pouquinho. E afinal, Clarice, você falou tanto de Kakutei Shinkoku, e o que é Kakutei Shinkoku, para quem ainda não entendeu? É nada mais, nada menos que a declaração de imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele deve ser declarado e pago com base nos rendimentos do ano. E quando eu falo ano aqui, é de 1º de janeiro a dia 31 de dezembro. Aqui no Japão, o ano letivo, o ano fiscal, ele costuma começar em abril e terminar em março, mas aqui nós estamos falando de 1º de janeiro a dia 31 de dezembro, tá? Então, como regra geral, as declarações de impostos de renda, faltou de renda aqui, são apresentadas de 16 de fevereiro a 15 de março do ano seguinte. Então, vamos fechar esse ano de 2021. Quem precisa fazer a declaração de imposto de renda vai precisar fazer nessa data aqui. Como regra geral, tem exceções, como foi esse ano e o ano passado, em épocas de pandemia, como agora, por exemplo, o governo falou assim, não precisa ser 15 de março, nós vamos estender um pouquinho. Aí eles estenderam, tá? Tem essas exceções, mas acredito que ano que vem não vai ter, não sei ainda. E outra coisinha, quem já fez por exemplo, já fez o Nematsu-Chōsei, já tá tudo direitinho, só que faltou de fazer essas deduções, o que acontece? Se você fazer a declaração, vai voltar dinheiro, certo? Porque você não conseguiu deduzir antes e foi taxado a mais o seu imposto de renda, né? Nesse caso, você pode fazer antes de fevereiro. Você pode fazer antes de fevereiro e já deixar declarado, tá bom?